Olá, seja muito bem-vindo. São Lucas, o evangelista, aquele que tem conhecimento e ilumina, é, segundo a tradição, o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Chamado por Paulo, o médico amado, foi um dos cristãos do primeiro século que conviveu pessoalmente com os 12 apóstolos. Lucas foi um médico grego que viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria antiga. Lucas é um sírio de Antioquia, sírio pela raça, médico de profissão. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo até ao seu martírio, tendo servido o Senhor com perseverança, solteiro e sem filhos, cheio da graça do Espírito Santo, e morreu com 84 anos de idade. Lucas morreu em Tebas, capital da Beócia. Todas estas referências parecem indicar que Lucas terá de fato seguido Paulo durante algum tempo. E Lucas foi o companheiro de Paulo e, segundo a tradição, escreveu o Evangelho e também o Atos dos Apóstolos. Pouco se sabe a respeito da sua vida. Fez parte do grupo dos 70 discípulos mandados por Jesus a evangelizar. Era médico e ele não foi testemunha ocular dos acontecimentos que narra no Evangelho, e sim, de fato. Embora isso não exclua a possibilidade de ter estado com os que seguiam a Jesus Cristo, todavia muito se pode concluir que Lucas se juntou a Paulo em Troade e foi com ele até a Macedônia. Depois viajou com o mesmo apóstolo até Filipos, ficando provavelmente ali por certo tempo evangelizando os gentios. Foi ele quem narrou a parábola do bom samaritano e citou o elogio que Jesus fez pela fé da viúva de Sarepta, de Naamã, o sírio, do samaritano leproso, o único que voltou para expressar seu agradecimento a Jesus por ter sido curado. Nada sabemos sobre as circunstâncias em que Lucas se converteu, mas pelos Atos dos Apóstolos podemos deduzir quando Lucas se juntou a Paulo. Até ao capítulo 16º, os Atos foram narrados em terceira pessoa. De repente, logo após a visão de Paulo, um macedônio lhe pede para ir ajudá-los na Macedônia. Passou-se à primeira pessoa do plural, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Logo, Lucas acompanhou Paulo no ano 51, a Samotrácia, Neápolis, Filipos. Uns 7 anos mais tarde, quando Paulo, dirigindo-se a Jerusalém, visitou Filipos, Lucas juntou-se novamente com ele. Lucas acompanhou Paulo a Jerusalém e com ele fez viagem para Roma. E nesta cidade esteve com o apóstolo durante a sua primeira prisão e achava-se aí também durante o segundo encarceramento, precisamente pouco antes da morte de Paulo. Quando Paulo foi preso em Roma, nos anos 61, e Lucas ficou ao seu lado, como referem as cartas de Paulo a Filemão e Timóteo. Depois que todos os haviam abandonado, na fase final da sua reclusão, Paulo escreveu a Timóteo: somente Lucas está comigo. É possível perceber a característica mais original do Evangelho de Lucas. Graças aos 6 milagres e às 18 parábolas que não encontramos nos outros evangelhos,
ele dedica atenção particular aos pobres e às vítimas das injustiças, acolhidos pelo perdão e a misericórdia de Deus. Ele narra a parábola do pobre Lázaro e o rico Epulão. Fala do filho pródigo e do pai misericordioso que o acolhe de braços abertos e descreve a ação da pecadora perdoada que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos, e cita as palavras de Maria no Magnífica, quando ela proclama que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. A relação particular que Lucas tem com Maria é outra característica de seu evangelho. Por meio dele, e podemos imaginar por meio da narração que Maria lhe fez pessoalmente, conhecemos as palavras da anunciação, da visita a Isabel e do Magnífico por seu intermediário, e sabemos os particulares da apresentação de Jesus ao templo e a angústia de seus pais, Maria e José, por não poder encontrar seu filho de 12 anos no templo, Jesus. Provavelmente, graças a esta sua sensibilidade narrativa e descritiva, que nasce a tradição de Lucas ser o primeiro pintor e desenhista de retratos daquela época. As notícias à sua morte são incertas. Algumas fontes falam do seu martírio, outras dizem que viveu até a idade avançada. A tradição mais antiga diz que morreu em Beócia, com 84 anos, depois de ter se estabelecido na Grécia, onde escreveu seu Evangelho. Ele também é o santo padroeiro dos médicos e artistas, segundo a Igreja Católica, e é celebrado no dia 18 de outubro. Ficamos por aqui. Obrigada e que Deus abençoe.